Papo de Prateleira, o seu espaço de conteúdo e informação da plataforma Agro Revenda, sempre falando a respeito de tudo que envolve o trabalho da revenda, da distribuição, das cooperativas que têm as suas unidades lá para o pacote tecnológico do cooperado, mas também a gente sempre está falando a respeito de todas as evoluções que envolvem o agronegócio. Revoluções aí que fazem o quê? Que tem um sentido único de ajudar o produtor rural, ajudar a sua eficiência, a sua produtividade, que ele coloque mais dinheiro no bolso, faça novos investimentos na fazenda. Isso é bom para todo mundo. Isso é bom para ele, é bom para a família, é bom para a equipe de colaboradores e é bom para a comunidade onde a fazenda, onde as áreas de produção estão inseridas, porque ajuda demais a criar emprego e ajuda lá no finalzinho, a economia brasileira. Produto Interno Bruto brasileiro, que o agro já é responsável por 1/4 praticamente, 25% do PIB brasileiro, né? E como o Carlão, meu amigo, meu chefe, diz, o melhor escritório do mundo é onde? É na rua, é onde a gente encontra as pessoas, respira ar e conversa a respeito de novas tecnologias para o agronegócio brasileiro, que é o que eu estou fazendo aqui, ó. Eu estou aqui ao lado de um camarada, ele vai falar das novidades que tem. É o Rodrigo de Miranda, ele que é o diretor de negócios América do Sul e Global Marketing da Plant Healthcare, que eu já falei para ele lá em Piracicaba, no encontro, que é um dos nomes mais legais que eu acho do agronegócio mundial, que é PHC. Olha que coisa legal, gente. Plant Healthcare, que é a coisa mais bacana do cuidar da saúde da planta, é tudo que o produtor rural precisa. Digão, prazer reencontrar aqui, dessa vez aqui em São Paulo, aqui na capital, né? Prazer receber o nosso escritório aqui em São Paulo. Ô, rapaz, prazer é todo meu. Fala uma coisa, tem novidade quente aí pro agronegócio, pra safra de soja aí 24 e 25, né? E uma boa novidade, que nosso lançamento do nematicida Teico. Ah, ele aqui, ó. Bicho bom. Teico realmente é um produto que vem agregar aí esse mercado que já vem 85% do controle de nematóides em soja já é biológico. O Teico também é biológico, mas ele é um biológico diferente. Ele é um biológico à base de proteínas elicitoras. Então, ele está num mercado existente, mas principalmente com uma tecnologia totalmente revolucionária e exclusiva da PHC. E é muito legal, eu vou pedir para ele repetir aqui o que ele contou para mim, como é que age, a partir de que material, né, que vocês fazem esse produto revolucionário, e o que ele acaba fazendo com a semente que ajuda a semente se defender dos nematóides. Toda a tecnologia da PHC, desde a proteína HARP, depois com o Saori, toda a nossa plataforma de tecnologias, é baseada em proteínas elicitoras. O que são proteínas elicitoras? São proteínas secretadas por bactérias fitopatogênicas. Essas bactérias, no momento que elas vão atacar as plantas, elas têm a proteína como meio de atacar as plantas. Ou seja, você tem uma parte que é de comunicação, uma parte para criar realmente, para gerar realmente a doença, a patogenicidade. E o que acontece é que a gente pega essas proteínas secretadas por essas bactérias e a gente separa, faz como se fosse uma vacina. A gente pega só a parte de comunicação. A parte que gera a doença, a gente deixa de lado. Então, os nossos produtos têm toda essa parte da comunicação. Quando eles entram em contato com o tecido vivo da planta, nesse caso, a semente, você passa a mensagem para esta semente. Só a mensagem. Ou seja, você aplica o produto na semente. Passado poucos minutos, você pode lavar a semente se você quiser, a mensagem está lá dentro. No momento em que a planta emerge dessa semente, ela vai nascer, o que acontece? Ela já tem essa mensagem interna. Isso faz uma ativação de genes específicos, nesse caso específico, a rota do ácido jasmônico e também do etileno, que promove diversos mecanismos de defesa a nematóides, entre eles crescimento radicular, exudatos de raiz e tudo mais, e isso faz com que a planta se defenda da medida do necessário aos nematóides. No caso, por exemplo, do Pratylencos brachyurus, o Teico foi originalmente registrado para Pratylencos brachyurus. Apesar de controlar outros nematóides também, o Pratylencos é muito difícil de ser controlado. Por quê? Porque no momento que ele entra dentro da planta, você tem dificuldade para controlar. Então, esses exudatos de raiz, eles vão controlar o nematóide dentro da raiz e também ao redor da raiz. Então, você controla de uma maneira não interferindo com o meio ambiente e, ao mesmo tempo, não sendo interferido pelo meio ambiente. Biológicos, normalmente, o que acontece? Você precisa de um solo, às vezes, condições ideais para que eles possam se multiplicar. No caso do Teico, como uma proteína, como trabalha com uma mensagem interna dentro da planta, você não tem nenhum problema. O solo pode estar seco, pode estar úmido, pode estar ácido, pode estar básico, pode estar quente, pode estar frio, não interfere. Ele vai agir da planta se protegendo, ou seja, de dentro para fora.
Rodrigo, se o Carlão tivesse aqui, ele ia escutar a sua explicação, ele ia falar assim, que vocês não dão cuidado não, né, rapaz? Que coisa legal que é esse mecanismo, né? Parece que é uma nova etapa do processo biológico, né? E essas tecnologias, elas existem desde a década de 90, Aham. elas vieram evoluindo. As plataformas Playtech, vamos dizer assim, foram desenvolvidas ao longo de mais de uma década pela PHC. Certo. Então, o primeiro produto a ser lançado no Brasil foi o Saori, que é um Perfeito. fungicida, Exatamente. que é usado na semente para controle de doenças foliares. Então, assim, cara, eu ponho produto na semente, controla a doença Para lá foliar. na frente proteger a planta, né? Isso aí tá com cheiro de historinha, né? As pessoas tiveram dificuldade de acreditar nisso, mas os pesquisadores envolvidos são pessoas muito sérias. Tem ciência por trás, né? Lógico. E os pesquisadores brasileiros que testaram a tecnologia comprovaram, e hoje está aí no mercado já há 2 anos, o Saori, protegendo as sementes contra doenças foliares. Perfeito. E que controlam doenças ocultas. Essa é outra coisa, pessoal, a doença oculta, cara, existe e ela realmente causa muito dano. No caso do Teico, é mais uma revolução. Por quê? Porque você não interfere nos outros tratamentos de sementes. Por ser uma proteína, você pode aplicar com químicos, com biológicos, com minerais, com o que você quiser. Ou seja, ele não interfere e não sofre interferência dos outros tratamentos de sementes. Mais do que isso, como eu disse, não interfere o clima, não interfere o solo, ou seja, ele vai agir. Você aplicou corretamente na semente, ele vai agir, não importa. E mais uma coisa, como ele não é vivo, ele é uma proteína, o que acontece? Você pode aplicar 60, 90 dias antes de plantar. Ele não vai sofrer nenhuma degradação. Perfeito. Então você aplicou, a mensagem está dentro da semente. Ela nasceu, ela vai começar a desenvolver os mecanismos, que é a ativação dos genes, como eu disse, as mudanças fisiológicas, a produção de metabólitos secundários, exudatos de raiz, e é por isso que a gente tem, nesse mecanismo complexo que as plantas têm de se defender contra o ataque de nematóides, a gente amplifica isso. E isso também protege contra a resistência. Quando você tem um produto químico ou um biológico agindo em cima do nematóide diretamente, você pode ter mecanismos de defesa do nematóide se protegendo desse composto. Perfeito. No caso da planta, como são diversos mecanismos de defesa, é muito difícil do nematóide desenvolver mecanismos de resistência. Então é até uma proteção contra formação de resistência, que é um dos grandes problemas. Você desenvolve uma tecnologia, um pouco depois a natureza desenvolveu resistência contra aquela tecnologia, né? No caso... Que é, na verdade, até a teoria da evolução, né? Que é a teoria da seleção dos seres que são mais resistentes às adversidades. Né? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Fala uma coisa, tem uma outra questão do manejo que eu achei muito interessante também, que é em relação ao tempo, né, de permanência, né, de produto, né, depois de aplicado e tal, que eu achei bem bacana e bem prático, né, para o produtor. Na verdade, o Teico tem um tempo de prateleira de 3 anos. É bastante, né? Outro avanço, né, com o biológico. Né? Sem dúvida alguma, ele não precisa de refrigeração. Então você pode deixá-lo à temperatura ambiente, guardado na prateleira, saquinho, fechadinho, bonitinho, não tem problema. Ou seja, ele tem um tempo de validade de 3 anos. Perfeito. Provavelmente um dos mais longos do mercado. E uma coisa importante, como eu te disse, você trata, depois que você tratou, você manter a semente bem refrigerada e tudo mais, mas assim, o tratamento não sofre nenhuma influência de clima, de nada. Você tratou, a mensagem está dentro da semente, cara, é você armazenar a semente de maneira correta. Perfeito. Mas você pode, de repente, colocar um inoculante longa-vida, você melhora muito, porque hoje a dificuldade dos biológicos é você ter que tratar e plantar muito rápido. Você viu na safra passada o que aconteceu. Então, por causa da janela, né, que também aperta bastante o trabalho. Né? Isso, então assim, se você tem uma janela muito estreita, na safra passada o que aconteceu? Você tratou a semente, de repente parou a chuva por 2, 3 semanas. E aí o que aconteceu? A semente estava tratada, como é que ficou? Então fica isso acontece muito, né? Isso, sem dúvida alguma. Então, o tempo lhe dá flexibilidade. Você tratou a semente e não pôde plantar, não tem problema. O maior problema é você realmente guardar essa semente em condições adequadas para que ela não perca vigor. Mas não por causa do teico, é por causa da própria germoplasma da semente. Tá? Então, assim, é muito simples, a diluição dele é muito simples, as doses são muito baixas. Para 300 mil sementes por hectare são 18 gramas de produto. Então, assim, é uma dose muito baixa, uma das doses mais baixas do mercado. E uma coisa importante, né? Que eu estava comentando com você. A condição comercial, né? Ou seja, vai ser uma das melhores e mais práticas tecnologias a um custo que é dos menores do mercado. Muita gente costuma falar o seguinte, qualquer pessoa, mas principalmente o produtor rural, gosta de coisa barata e que funcione.
e que traga resultado para ele, né? Exato. E o pessoal fala, como é que vai ser um dos melhores e vai ser o mais barato? Eu falei, só porque um dos melhores tem que ser o mais caro? Não, não a gente tem que pensar no não. agricultor. Isso. E o modelo de negócio da Plant Healthcare é um modelo de negócio muito simples. Você vai ver, a gente não faz grandes festas e grandes eventos, não. Porque a gente sabe que esse dinheiro sai do bolso do agricultor. É ele que paga essa conta. Exatamente. Então, a gente realmente tenta fazer o modelo de negócio o mais barato possível para que dentro do nosso produto esteja embutido o menor custo possível de fazer negócio. Então, a nossa ideia é que a gente possa realmente levar esse produto através de multiplicadores de sementes, também da distribuição, que é o grande alavancador de negócios do Brasil. Há mais de 50 anos. Exatamente. Então, a nossa ideia é que a gente possa acessar essa distribuição, acessar também os multiplicadores de semente, e para que a gente possa levar essa tecnologia ao agricultor, seja através da semente, no tratamento industrial, seja através do tratamento que o agricultor mesmo faz na própria fazenda. Muita gente faz o tal on-farm, né? Isso, ou a própria distribuição que também faz em alguns casos. Quando a grande distribuição. Né? Sim, então assim, a ideia é que a gente possa disponibilizar essa tecnologia que a gente considera que é uma inovação tremenda em termos de facilidade para vamos dizer, uma praga, né? Que, como você me disse, né, até pouco tempo atrás, a gente sabia que estava por aí, mas a gente não falava tanto dela, né? Mas a gente conversa tanto, gente, que ele já chegou no que eu ia fazer como próxima pergunta, que quando eu agarro esse homem aqui, a gente fala sem parar. Mas o que eu escuto dele é muito bacana, esse engenheiro agrônomo aqui, mais um exalquiano condenado ao sucesso, viu? Eu já falo muito que não tem quem não saia de Exalc, que não faz sucesso. Por quê? Porque estuda, na minha opinião, na melhor faculdade de agronomia do mundo. Não acho que é do Brasil, não. Eu acho que é do mundo que está no clima tropical. Está aqui entendendo toda essa complexidade, né? Rapaz, eu vi os números do material de vocês de comunicação e o número de vermes, né, que estão no solo, assim, é uma coisa impressionante. Né? Dá um número para a gente, só para o pessoal ter uma ideia de como aquele negócio ali parece que não tem nada ali, mas está super povoado. Na verdade, você tem, desde que eu era criança, eu via meu avô falar de nematóide em café. Né? Então, era um dos problemas que ele tinha. E a gente sempre viu que os tratamentos desses nematóides eram feitos com nematicidas de classificação química muito pesada, né? Ou seja, muito tóxicos. E houve uma certa evolução, mas assim, o que a gente viu é que nunca se deu muita atenção aos nematóides. Salvo algumas culturas ou algumas áreas de extrema infestação, sempre se conviveu com o nematóide. E o manejo do solo ajuda muito no controle de nematóides. Então, veio se convivendo. O que acontece é o que a gente estava discutindo, né? Hoje, 12,3% da produção mundial se perde com essa infestação. O material está falando aqui no Brasil em coisa que passa de 60 bilhões de reais. 60 bilhões no Brasil. Então, assim, quando a gente pensa nisso, a gente vê a importância do nematóide, mas o agricultor ainda tem uma dificuldade, ele ainda acha que é conversinha para vender produto, o que não é bem verdade. Se ele soubesse o quanto tem. Então, na última safra, nós vimos o quanto as plantas sofreram com essa mudança climática, que é uma realidade. Claro. Então, a gente tem temperaturas mais altas, chuvas irregulares, chuvas mal distribuídas, chove num lugar, não chove no outro. Então, assim, isso fez com que a soja, por exemplo, como exemplo, produzisse menos em diversas regiões. E por que isso? Porque nesse momento em que você tem um clima desfavorável, você tem um clima com chuvas irregulares e tudo mais, é onde a planta precisa ter o quê? Boca. Se ela não tiver boca, ela não absorve água e nem nutriente. O nutriente é a comida para ela produzir e a água é o recheio para ela poder fazer todo o funcionamento dela, a fisiologia dela funcionar. Ela precisa de água e nutrientes. E para isso ela precisa ter boca. O que é a boca da planta? É a raiz. Exato. É onde entram as coisas. Onde ela suga tudo o que ela precisa para viver. Né? E o nematóide ataca o quê? Ataca a raiz. Então, assim, por que as pessoas sentiram tanto? Porque agora eles começaram a entender que planta precisa ter raiz. E tem várias coisas que você precisa fazer para promover raiz. Outros tipos de insumos, né? Outros tipos. A presença de cálcio, não pode ter alumínio tóxico no subsolo, você tem que ter uma biosfera ali toda, ou seja, esse melhoramento não só da vida do solo, da característica física. Que é outra coisa que vem avançando bastante. Isso, exatamente. Você precisa ter. Agora, mais do que isso, você precisa controlar o nematóide. Por isso que os nematóides começaram a aparecer mais fortemente. Por quê? Porque com a mudança climática você vai precisar de mais e melhores raízes. E como é que você faz isso? Uma série de coisas que você precisa fazer, tipo nutrientes, características físicas, biosfera, a parte microbiológica do solo,
mas também você precisa ter o controle do nematóide. Num ano como esse, se você não controlar o nematóide, você vai sofrer. É muito agressivo, né? Muito agressivo. O teico, a gente sempre comparou nos anos anteriores, quando a gente estava desenvolvendo, com outros biológicos do mercado. E ele sempre foi assim, comparável aos melhores biológicos do mercado. E a gente estava feliz. A nossa ideia não é querer ser o melhor, a gente queria ser igual. Uma boa solução, né? Isso, mas a gente queria trazer simplicidade e custo na utilização. Mais simplicidade e menor custo. Esse era o nosso foco. Ninguém falou, o teico é melhor. Só que esse ano, no ano que teve essas condições climáticas adversas, o teico realmente, ele deu um resultado que chamou a nossa atenção. Ele foi muito superior. Aí você falou coisa de quase 50%. Nós tivemos algumas áreas com 50% a mais de produtividade, de benefício, tipo um biológico normal está dando 3, 4 sacos a mais por hectare, o teico estava dando 10. Uma coisa assim, como pode, né? Ou em alguns casos, onde teve um solo mais arenoso, foi um solo que realmente sofreu demais. Então, assim, a comparação foi assim, o dobro do que o outro biológico produziu. Então, assim, você fala assim, isso não é normal. Não, não é normal. E são condições extremas. Né? Mas é aí, nessa condição extrema, que mostra a qualidade do produto. Claro. Nós não tínhamos tido isso antes. E foi a primeira vez que a gente viu essa condição extrema acontecer. E foi por isso que a gente chamou tanto nossa atenção. Assim, gente, ele entrega normal aquilo que os melhores entregam. O problema é que quando existe uma condição de adversidade, 5%, 10% do tempo, você vai ter essa condição extrema de adversidade. Aí ele mostrou o diferencial dele. E nós ficamos muito felizes, óbvio, né? A gente sempre gosta de ver os filhos performando bem, né? É isso aqui, não é não? Protege a planta e a rentabilidade. A rentabilidade aqui, ó. É natural que seja o melhor. Essa é a mensagem do teico. Do teico, E é exatamente esse nosso foco. Não adianta só você controlar uma doença, ou controlar um nematóide, ou controlar um inseto. Você tem que pensar que o agricultor precisa sobreviver. Claro. Não adianta é um negócio, né? Não adianta você sustentar... É paixão de negócio, né? Lógico. Não adianta você sustentar a planta, né? E não sustentar o agricultor. Falar assim, eu tenho a solução para você, mas custa um absurdo. E tem a parte da distribuição também. Então, você tem que dividir com a distribuição parte desse ganho. Então, assim, tem que realmente ter um modelo de negócio onde você tem custo baixo do ponto de vista de fazer negócio, você repassa isso para quem tem esse contato com o mercado, que é a distribuição. Exatamente. E aí o agricultor vai se beneficiar de uma tecnologia realmente nova, uma tecnologia que funciona a um custo que ele pode pagar e ainda ter o lucro dele. Ou seja, todo mundo nessa cadeia precisa ganhar um pouquinho. Isso é muito legal, essa questão da cadeia que o Super Rodrigo está falando, que eu acho muito bacana, até porque revenda, distribuição está no cerne do negócio da plataforma Agro Revenda, né? A gente tem a revista digital, a revista impressa e tudo mais, e os espaços no site, né? Porque assim, o distribuidor quer o sucesso do produtor, porque o produtor é o cliente dele, é para quem ele trabalha, então ele precisa ajudar e ajuda o produtor a ser eficiente, ter produtividade, porque assim ele está trabalhando pelo negócio dele. Né? E aí vem a indústria por trás, erguendo todas as pesquisas e lançando produtos novos. Né? Essa cadeia funcionando dessa maneira que você colocou é muito bacana. Né? Isso é o que eu entendo por sustentabilidade. Exatamente. Não é só sustentabilidade ambiental, é sustentabilidade do ambiente de negócios. Você ter alguma coisa em que todos ganham a sua parte e fazem a sua parte dentro de um compromisso para que a gente possa entregar o alimento, que é o que é mais importante. Maravilha, vamos só desenhar mais um pouquinho, só daqui porque o bracinho sem gracinha, ele tá com a cara, mas já estamos acabando, já, é que a conversa é boa. Eu queria desenhar um pouquinho mais, né? A gente está começando com soja, como é que faz quem estiver interessado em saber mais sobre o teico, como é que compra, seja distribuidora, seja revenda, ou seja também a compra direto no produtor. Eu acho que provavelmente você vai colocar os dados Vamos colocar aí, como sempre a gente faz embaixinho assim da cabeça do material quando a gente colocar em todos os espaços que a gente coloca. Isso, então é só entrar em contato com a gente, nós estamos hoje entrando em contato, obviamente não conseguimos contactar todos os distribuidores do Brasil, claro. Mas quem tiver interessado em conhecer mais sobre a tecnologia... Até porque para andar, só filiada a ela são 3.200, né? É um pouquinho, né? Exato. Então, os que já estão, a gente tem feito um trabalho de divulgação bastante grande na internet, nos eventos e tudo mais que a gente tem participado, mas óbvio, a gente está aberto a conversar com os distribuidores de todo o Brasil, para que a gente possa fazer essa tecnologia chegar às mãos de quem precisa, que é o agricultor. E a gente conta, como eu te disse, muito com
tanto com os distribuidores como com as sementeiras também, Claro. os produtores de sementes. Focado em soja, como você disse nesse momento, e só está registrado para tratamento de semente de soja até agora. Super recente, né? Super recente, o registro saiu no final do ano, graças aí a um trabalho excelente também do Ministério da Agricultura, da Anvisa, do IBAMA, que para essa área dos bioinsumos tem feito realmente... Tem sido mais ágil, né? Tem sido, e isso chama a atenção do mundo inteiro hoje. Então acho que o Brasil está de parabéns, porque esses 3 ministérios fizeram um trabalho maravilhoso para que a gente possa trazer esses bioinsumos para a realidade do brasileiro. Como você disse, um clima tropical como o nosso tem um potencial muito grande para trabalhar com bioinsumos. E por isso mesmo a gente precisa ter um processo célere de aprovação, de avaliação. Não é negligente, mas um processo sério e rápido. Rápido para que a gente possa trazer essas inovações para o mercado. Não adianta demorar 10 anos para trazer uma inovação. Exatamente. Ela já não vai ser mais nova. Exatamente. E você, produtor de soja, que você teve realmente um ano complicado, mas a gente espera que realmente o prejuízo seja o menor possível. Por quê? Porque o Brasil é o maior produtor mundial de soja, gente, o maior exportador também. Então vocês precisam, na próxima safra, ter uma atenção redobrada, mas plantar. Esse é o ofício de vocês, é o trabalho e a paixão de vocês. Então, por isso, olhem um produto novo, revolucionário, como esse aqui, ó. Teico, de novo, protege a planta e a rentabilidade. É natural que seja o melhor. Comunicação feita aqui pelo Super. Rodrigo, obrigado por te receber aqui na sua casa, tá? Eu que agradeço a sua vinda e, ó, sempre de portas abertas, pode vir visitar. Cafezinho, você viu, sempre quentinho. E tava bom, hein? Tava bom, então, cafezinho sempre quentinho e brasileiro ainda, café brasileiro. Legal. Então, a gente sempre espera que as pessoas possam vir nos visitar, mesmo os distribuidores do Brasil inteiro, de portas abertas, quiserem vir conversar com a gente, quiserem nos chamar, a gente vai até eles também. A empresa é uma empresa de pequeno porte, altíssima tecnologia, Perfeito. mas pequeno porte. A gente investe naquilo que importa, que é tecnologia e acesso realmente a quem precisa dessa tecnologia. Há quanto tempo já no Brasil? Nós estamos desde 2015 no Brasil, tive o prazer de trazer a companhia para o Brasil em 2015, uma caminhada difícil, uma caminhada dura, um mercado de gigantes, né? Exato. Então é muito difícil conviver. Cavucar um buraquinho. Uma formiguinha. Mas depois vai, né? Mas esse acho que é o grande prazer que dá na gente, a gente vê que a gente tinha tudo para dar errado, eu falo. Eu sempre falo, a gente tinha tudo para dar errado. Empresa pequena, sem infraestrutura, sem conhecimento do mercado, uma tecnologia completamente diferente. Parece que é muito... Quando você começa a falar, o cara fala, meu, esse cara tem uma criatividade, né? Mesmo, não tem jeito, ele quer novo. Mas o mais importante, a gente foi aos pouquinhos, com muita simplicidade, transparência e com muita realidade. E o produtor experimenta a tecnologia nova. Isso, exatamente. Então, a gente foi caminhando, e a gente viu o quanto que a gente conseguiu evoluir. Muita gente nos pergunta, cara, como é que vocês fizeram? Cara, primeiro, levanta cedo, trabalha duro e dorme com a consciência tranquila de que o que você não fez hoje, você faz amanhã. E a gente sempre caminhando. Como eu digo sempre, eu vinha conversando hoje mais cedo com o pessoal, antes de chegar no escritório, e eu vinha falando com eles. Eu falei assim, olha, eu acho que eu nunca rodei tanto na minha vida. Desde o dia 3 de janeiro, nós estamos na estrada, e assim, acho que vai ser os primeiros dias que eu vou passar em São Paulo nesse ano. E nós estamos quase no final de março, né? Então, eu acho que isso vale a pena você estar no campo, conversar com as pessoas, interagir, falar sobre a tecnologia, ver o quanto elas estão querendo buscar realmente uma solução e o quanto essa solução pode ajudá-los. Então, a gente tem muita fé que essa adoção da tecnologia vai trazer, junto com todas as outras tecnologias, óbvio, uma solução que o agricultor precisa. Esse ano passado ficou muito claro, planta sem raiz sofre com o clima. Beleza, e você que é revendedor, você que é distribuidor, sabe, você tem que ter na sua prateleira coisa nova que ajude no manejo e traga resultado para o produtor. Seja que prateleira for, a física, a de marketplace, a de clube, de solução, de pontos e tudo mais, você precisa estar bem informado e ter produto que funciona, que está chegando no mercado para poder ajudar o seu principal cliente, que é o produtor rural. E há um preço fantástico. Aqui é o que, não tem jeito, rentabilidade é a palavra-chave para quê? Para todo negócio que é perene. Gente, eu vou ficando por aqui com esse papo prateleira mais do que especial aqui na capital paulista, com esse nome espetacular, Plant Health Care. É quem pensa na planta para poder ajudar o produtor rural. Obrigado, Tânia. Obrigado, Igor. Até a próxima, gente. O papo prateleira fica por aqui. Tchau.